E aí, meus queridos, firmeza? Para quem tá acompanhando essa semana, o Ibovespa deu uma descolada de 111 mil pontos e foi até 105. Deu um pouco de susto em uma galera aí e pode ser que esse cenário ainda tenha problemas, porque a gente tá em época de eleição, agora que o fervo vai começar, então a gente vai começar a ver aquele monte de postagem de política e tudo mais, pessoal falando que, se você investir em estatal aí, o negócio vai ficar louco, vocês vão ter que se ver comigo. E daí isso tudo vai gerando um burburinho no mercado, o mercado vai ficando inseguro, pessoal tende a sair fora de renda variável e aí complica mais a situação. O pessoal vai esperar um momento de maior segurança, esperar uma decisão real de quem que vai ser o presidente, quem que não vai. Essas coisas acabam impactando, mas impactando no curto prazo, não impactam no valor das empresas em questão intrínseca, impacta só na questão de cotação, porque o pessoal acaba ficando com mais medo e desiste um pouco de renda variável e acaba fugindo um pouco para renda fixa. Então no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o seguinte: como talvez a gente pode se expor em ativos de renda variável, saindo fora de estatal, apesar de existirem diversas estatais da hora, com preço que está aparentemente bem atrativo, mas saindo fora de estatal, por quê? Por conta dessa questão de política, dando uma segurada nesse momento e investindo em ativos sem o dedinho do governo, e de ativos perenes, ou seja, ativos que, independente do cenário, a gente vai acabar precisando. Então eu trouxe aqui para vocês 3 ativos para a gente trocar essa ideia, demorou? Dá o like, se inscreve no canal e lembrando que nada disso aqui vai ser uma recomendação de investimento, é só uma ideia para a gente trocar em prol de tentar reduzir o risco da nossa carteira, principalmente em tempos como esse. Bora lá! Bom, meus queridos, só pra gente dar aquela contextualizada, igual do início, aqui o Status Invest, se tu não conhece ainda, comece a utilizar ele, cogitar utilizar para fazer suas pré-análises de investimento, demorou? Aqui a gente tá com o Ibovespa, a gente consegue visualizar o movimento que foi citado, de 111 mil e teve essa queda, chegou a 104 e travou em 105. Então a primeira ação que a gente vai estar trocando uma ideia é a TRPL Isacetep, é uma empresa no segmento de energia elétrica, ela é da área de transmissora. Para quem não sabe, o segmento de energia elétrica, tu pode ter geradora que gera energia, transmissora, que são aquelas antenas que fazem a transmissão toda dessa energia, distribuidora, que é quem vende aqui diretamente pra gente aqui o consumidor final. Então, essa parte de transmissoras, principalmente, é uma parte que tem uma margem de lucratividade muito maior e também não fica não depende de chuva para gerar, não depende de inadimplência para receber a questão de energia elétrica, é um serviço que tem um pouco mais livre de risco, tem uma margem maior no processo. Então a gente consegue ver aqui que ela está numa cotação de 22,94, mínima de 21,70, máxima de 26,83. Atualmente ela está pagando um dividend yield de 8,66, que é claro que se você for comparar com a taxa de juros nossa, não vai fazer muito sentido, mas eu já falei em diversos vídeos, a gente não faz essa comparação, beleza? Então 8,66 para um ativo de renda variável, perene, com risco reduzido, é interessante. Vamos dar uma descida aqui. Preço-lucro dela de 5, ou seja, em 5 anos os lucros da empresa seriam capazes de se recomprar ela novamente. Então é um tempo bem curto aqui, um espaço de tempo bem seguro, se você for parar para pensar. Preço de valor patrimonial dela, você praticamente está pagando o que ela vale. Se ela vale 100 mil de patrimônio, você praticamente está pagando 100 mil. Ou seja, isso daqui garante também uma segurança frente a risco. E dívida da empresa está extremamente tranquila. Dívida líquida por patrimônio líquido de 0,44, dívida líquida EBITDA de 1,64. O que significa isso? O EBITDA é uma proxy de geração de caixa, é uma estimativa de geração de caixa. Então isso daqui quer dizer o quê? Que em mais ou menos 1 ano e 64, a empresa gera um caixa que seria suficiente para estar pagando essa dívida. Então seria um espaço de tempo bem curto aqui e principalmente por ela ser uma empresa do segmento de energia elétrica, que você consegue ter receitas e custas previsíveis, porque você sabe por quanto que vai ser repassada a sua energia, você sabe em quanto que ocorrem geralmente os reajustes desses custos, então se torna bem previsível de você saber mais ou menos a sua margem de lucro e te permite uma alavancagem financeira maior. Então, apesar de o segmento permitir, é uma empresa que não está muito endividada, está bem tranquila essa parte. A margem aqui, ó, como eu comentei com vocês, a gente consegue visualizar margem líquida de 51,31%, extremamente atrativo.
E aqui embaixo na parte da DRE da empresa a gente consegue visualizar que ela em 10 anos nunca fechou com prejuízo, sempre teve uma leve oscilação aqui, mas às vezes esses eventos são eventos não recorrentes que acabam dando um ano com uma receita bem grande e depois se estabiliza. Mas a gente consegue ver que tudo ficou um pouco normalizado daqui para frente. Então, da Isacetep, da TRPL, a gente consegue ver que é uma empresa num segmento perene, ou seja, a gente vai sempre estar utilizando energia elétrica, com um dividend yield interessante, um preço-lucro aparentemente reduzido se os resultados se mantiverem, preço patrimonial interessante, dívida reduzida e 10 anos de resultados sem prejuízo. Então, olhando para o histórico passado, olhando essas métricas, ser um segmento ainda interessante e livre do dedo do governo, a TRPL pode ser uma boa opção. É claro que não é uma recomendação de investimento, mas ela, com base no histórico passado, tem resultados interessantes. Dando sequência aqui, Porto Seguro, conforme eu falei para vocês, a gente vai estar sempre pegando, principalmente agora nesse vídeo, empresas mais perenes, de segmentos que a gente acaba utilizando ao longo do tempo, para a gente evitar de correr esse risco de fazer um aporte em uma empresa com um risco um pouco maior. Valor de 18,73, mínima de 18,13, máxima de 29,29, dividend yield de 7,56. Também um dividendo interessante. Quando a gente olha aqui num espaço de tempo de 5 anos, a gente consegue notar o seguinte: esse valor de 18 da empresa aqui, ele chegou a valer lá em 2018. É claro que aqui, se a gente for comparar com esse momento atípico que a gente teve de pandemia e tudo mais, vai sim realmente dar um probleminha. Mas isso daqui é uma foto no tempo que realmente é não recorrente, entende? Então não é muito da gente levar isso em conta. É legal a gente levar isso em conta para entender como que a empresa passou por esse processo frente a uma crise, mas a gente consegue notar que ela está sendo cotada a um preço de 2018. Aqui descendo mais um pouco, PL de 8,50, quer dizer que em 8 anos, 50, ela se auto-recompraria com os próprios lucros. Essa métrica aqui, você vai falar assim, careca, mas que métrica que você usa? Depende, tá? Depende do segmento da empresa. Se você pegar uma empresa que é mais iniciante, isso daqui vai estar distorcido por conta de que às vezes ela não apresenta resultados de lucro e tudo mais. Mas empresas mais sólidas, assim, que já têm um contexto no mercado, eu acabo pegando até no máximo um PL de 15, geralmente. Vai depender muito. Se você pegar empresas que são mais referências no mercado, ou que são mais quase que um monopólio, por exemplo, a Ambev, você vai ver que ela vai ter um PL sempre mais alto, de 16, 17, 18, é normal. Mas geralmente, considerando menor que 10 numa empresa sólida, geradora de caixa, que paga dividendos, eu acho extremamente interessante. Preço-valor patrimonial 1,30, tá com um pouquinho de ágio, mas isso é normal, é frente aos resultados que ela gera, ao dividendo que ela paga, então todo esse contexto. E tem a questão também de uma empresa que te apresenta uma segurança um pouco maior, você se dispõe a pagar um pouco mais por ela. Na parte de dívida líquida, a gente consegue acompanhar que ela está com dívida líquida negativa. Como assim, careca, dívida líquida negativa? Quer dizer que ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Então, por isso que fica negativo. Então, não tem um risco de endividamento também nesse caso. A margem dela não é muito interessante, 6,4, principalmente se a gente for comparar com a TRPL, mas é óbvio, segmentos diferentes, a gente não pode fazer essa comparação. Se você quer comparar uma empresa de seguradora de veículo, você tem que comparar com outra seguradora de veículo. Aí você vai entender se a margem dela tá boa ou não. Mas a gente consegue ver uma margem de 6,4. Aí na parte da DRE dela, um lucro também, uma receita crescente e nunca apresentou prejuízos em 8 anos de resultado. Então também acaba passando um pouco de segurança para o investidor. A Porto Seguro não tem nem muito o que falar, né? Tu tem um carro, geralmente tu vai ter que ter um seguro. Às vezes não é pro seu carro, mas é porque você bater no carro de alguém vai dar ruim, então geralmente tu vai acabar tendo um seguro. Então é algo recorrente, é algo que é necessário. Tu pode às vezes causar um acidente e ter uma pessoa ali, entra danos corporais e tudo mais. Então, a grande maioria das pessoas acaba de tendo um seguro. Então, é algo interessante. Pagando um dividendo de yield bem interessante. Tem o Banco Itaú por trás, que é uma coisa que a gente não chegou a ver lá. Um preço-lucro tecnicamente reduzido. Dívida praticamente inexistente por conta do caixa. Então, é uma empresa que também sem dedinho do governo e apresenta uma certa tranquilidade para o momento.
E a última empresa que a gente vai trocar uma ideia, não tem como não falar dela. Saiu um vídeo aí faz 2 semanas sobre ela que a gente postou aqui no canal, mas infelizmente é uma empresa interessante pra gente pôr nesse contexto, um contexto de preservação de valor, situações perenes. Então, Itaúsa, se você tem muita curiosidade sobre ela, a gente tem um outro vídeo aqui no canal, vou estar deixando aqui para vocês poderem acompanhar. A gente explica muito mais detalhada do que a empresa, no que ela investe, como é que ela funciona e tudo mais. Mas um dividend yield de 5,95 é reduzido frente aos outros, mas é aceitável, não é um dividendo ruim. Até 6% dá para considerar aceitável dependendo da questão da empresa, principalmente porque ela é uma holding que acaba investindo em outras empresas, então ela pode gerar um fluxo de caixa muito maior no futuro por conta desses investimentos que ela faz e talvez aumentar esses lucros caso seja feita uma ótima utilização desses recursos. Se a gente for descer aqui, preço-lucro de 5,73, acho extremamente reduzido para o patamar da empresa, que é principalmente os dividendos dela acabam sendo provenientes do Itaú, que é um banco sólido, com recorrência de caixa e distribuição, então eu acho extremamente reduzido. O preço de valor patrimonial de 1,20 também é normal ter um ágio por conta de todo esse histórico de resultado e dessa segurança. Dívida praticamente inexistente. Então nem precisa falar muito, né? Segmento financeiro, todo mundo acaba pegando um emprestimozinho, um financiamentinho. A gente, às vezes ou outro, sempre acaba recorrendo a um caixa de terceiros, uma grana de terceiros. Então, assim, tem o Banco Itaú como principal empresa dessa holding por trás. Então, todo esse dividendo acaba vindo dela. Ela faz investimentos em outras empresas, e empresas de segmentos perenes, calçados, vestuário, gás. Então, tem todo esse contexto por trás, um preço-lucro extremamente interessante, dívida também praticamente inexistente e não tem o principal, que é o dedinho do governo. Então o vídeo de hoje era nessa pegada, te mostrar uma empresa do segmento financeiro que acaba investindo em outras coisas, mas é que o Itaú ainda é o grande pilar da Itaúsa. Então segmento financeiro, segmento de seguros e segmento de energia elétrica, nenhuma com dedinho do governo, com históricos recorrentes de lucro, de fluxo de caixa positivo e, aparentemente, uma situação que a empresa, se não tiver barata, está sendo cotada no preço justo. Mas, é claro que isso tudo é histórico do passado, com resultados do passado, tudo isso pode mudar. O resultado mudando, as métricas mudam e tudo acaba levando uma outra interpretação. Então, nada do que foi dito aqui é uma recomendação de investimento. Você que é responsável por estar estudando e fazendo suas análises, porque no fim do dia o lucro ou prejuízo é inteiramente seu. Se você curtiu esse vídeo, dá o like, se inscreve no canal e dá aquela moral no Instagram também lá, Careca Investidor. E era isso, valeu!